Então, boa tarde, meninos do sétimo ano. Primeiramente, antes de dar início à nossa aulinha, eu vou ler a nota de vocês, tá? Da turma inteira. A turma é pequena, então, olha. Ana Clara Rosa Silva, 6, perdão. Tirou 6. Davi Jorge Barbosa Joaquim dos Santos, 8. Marcos Antônio da Silva Marinho dos Santos, 5. Miguel Vilásio de Souza, 2. Milena Macedo Ferraz, 8. Sofia Machado Rezende, 4. Esses aqui são os acertos de 10, tá? Cada um vale um ponto e a nota do teste, tá bom? Então, gente, na última aula, a gente começou a falar sobre a colonização do Brasil, né? Como o Brasil foi colonizado, por que foi colonizado. Então, vamos relembrar que o Brasil, né, devido a sua característica, né, ele está na região tropical, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, ou seja, na região mais quente do planeta. E, então, é um local favorável a se encontrar produtos, riquezas naturais que não se encontram no clima temperado da Europa. A gente deve lembrar, então, que o Brasil foi conquistado pelos portugueses a partir do século XVI, né, em 1500, no comecinho do século XVI. E no contexto do mercantilismo, você deve lembrar das grandes navegações, que os reis, né, que tinham chegado ao poder, apoiados principalmente pela burguesia, viram que quanto mais forte, mais rica fosse a burguesia, mais ricos seriam seus países, né? Então, muitos reis, principalmente o rei de Portugal e da Espanha, investem na colonização, investem no comércio de especiarias que vem do Oriente. Então, Portugal foi o pioneiro, né, nesse comércio de produtos orientais, o primeiro a chegar lá na Índia, em Calicut, em 1498 com Vasco da Gama, e depois a segunda viagem para o Oriente, liderada por Pedro Álvares Cabral, tomou posse do Brasil. Então, eles chegaram aqui, viram o Brasil muito bonito, né? O litoral atlântico da América do Sul, belíssimo, belas mulheres, sol, água de coco, se bem que dizem que o coco não é originário do Brasil, é originário da Ásia, eles que trouxeram para cá. Mas então, eles não ficaram muito tempo aqui. Eles viram as belezas naturais, mas não encontraram especiarias, não tinha comércio desses produtos rentáveis, não tinha ouro, né? Fizeram acordos com os indígenas, né? Aquele que a gente falou aqui do escambo, ou seja, deram mercadoria para os índios em troca do trabalho deles, que era o trabalho de derrubar as árvores e levar para os navios, né? O pau-brasil, de tanto que essa mercadoria, né, essa madeira era valiosa, que na Europa, os portugueses que vinham daqui do Brasil trazendo essa madeira, né, essa madeira que se retirava a resina de cor vermelho muito intenso para tingimento de tecidos, era extremamente valioso no mercado europeu, começaram a chamar esses mercadores de pau-brasil simplesmente de brasileiros. Né, foram chamando os caras de brasileiros. E aí, então, associou-se a terra de onde vinha a madeira à própria madeira. Daí, o nome do nosso país, Brasil, um nome tanto exótico, né? Comparado com outros países da América Latina, que geralmente têm nomes religiosos. Né? O nome original do Brasil era para ser Terra de Santa Cruz, Terra de Veracruz, nomes católicos. Né? É típico, tradição de Portugal e da Espanha dar esses nomes de santos, nomes religiosos às conquistas. Mas devido à popularidade do produto associado à terra, virou Brasil. Então, só que o pau-brasil era extraído de maneira predatória. Né? Ah, Sofia aqui. Era extraído de maneira predatória, ou seja, simplesmente buscava-se na mata, derrubava-se a madeira e levava-se para os navios, para as feitorias. As primeiras construções dos portugueses eram barracões para guardar essas mercadorias, as chamadas feitorias, ficavam no litoral. Então, não havia necessidade de uma população fixa portuguesa aqui no Brasil, né? Não havia necessidade de trazer pessoas para cá para povoar a terra para tirar apenas o pau-brasil.
poucos portugueses. Boa tarde, Sofia. Tudo bem com você? A gente achou que você não vinha mais. Eu já disse a notinha de você, a sua notinha, tá, Sofia? Deixa eu ver aqui. Sofia, a sua nota, infelizmente, foi um pouco baixa. Tudo bem, querida, sem problema. É mesmo, cara? Ela tá bem? Espero que tenha sido somente um susto. Sem problema, Sofia. Sua nota, infelizmente, eu acho que você não prestou atenção na hora de fazer a prova, se enrolou. Assim como os seus colegas também, o Marcos e o Miguel, eu tenho certeza que sairiam muito melhor numa prova escrita. Você tirou apenas 4, tá? Então, continuando aqui, nós estamos falando sobre a colonização do Brasil. Eu estou falando um pequeno resumo do que nós falamos na última aula, tá bom? Então, não havia necessidade tudo bem. Não havia necessidade, então, de trazer uma população para cá, para o Brasil, para extrair esse pau-brasil, mas logo o pau-brasil entrou em colapso, né? Ele entrou em decadência. Tanto é que hoje em dia é uma madeira, é uma árvore rara de se encontrar na natureza. As poucas árvores que encontramos hoje, elas são de replantio, elas não são originárias, né? Elas são replantadas. Um esforço de não deixar que o nosso símbolo maior, né, da nossa identidade suma, né? Que é o pau-brasil. Então, gente, Portugal estava mais focado no mercado oriental de especiarias. Daí ficaram aqui um pouquinho e voltaram então para fazer o comércio no Oriente, que é aquilo que realmente dava um lucro extraordinário para Portugal. Porém, o império comercial português no Oriente era muito caro de se manter também. Apesar de ser muito rentável, dar muito lucro para Portugal, também os custos de manutenção, o custo humano também. Portugal tinha uma população pequena, espalhada pelo império gigantesco que vinha aqui do Brasil e até o Mar do Japão, no Timor, na Oceania. Quer dizer, era muito caro manter, tinha os piratas, tinham a França, a Holanda também que atacavam esses postos, os próprios nativos, naufrágios, doenças. Então, isso tudo causava um grande impacto na população portuguesa. Então, o Império Colonial Português lá no Oriente começa a entrar em decadência também. Aí Portugal pensa, a gente tem que tornar o Brasil rentável. Porque se a gente não tomar conta do Brasil, não povoar, não colonizar o Brasil de verdade, é capaz da França e da Holanda ou qualquer outro país chegar aqui e pegar. Né? Estavam de olho aqui no Brasil. Então, a Espanha nem tanto, porque a Espanha já tinha feito aquele tratado de Tordesilhas e aqui não tinha ouro, aparentemente. Então, para a Espanha não interessava muito. Mas para a Inglaterra, França e Holanda, o Brasil parecia muito promissor. Então, só havia um jeito de impedir que essa terra caísse nas mãos dos seus inimigos. Era povoando. Mas para povoar, consolidar a posse da terra, era necessário, então, desenvolver atividades lucrativas. Então, eles pensaram, como é que eles tornam o Brasil um local lucrativo? Eles pensaram, então, no produto mais rentável para se introduzir aqui, que era o açúcar. O açúcar era produzido em pouca quantidade lá no Extremo Oriente, já era conhecido milenarmente pelos indianos e chineses. Os árabes também chegaram a plantar açúcar, cana-de-açúcar, na Sicília, quando eles dominaram o sul da Itália, mas não deu muito certo. Então, era um produto extremamente valioso, talvez o mais valioso de todas as especiarias. Era um produto tão valioso que somente os reis, os príncipes tinham acesso, os ricos burgueses. Era quase a peso de ouro o açúcar. Era até incluído no enxoval das princesas, né? Quando fazia aqueles casamentos, tinha que se dar açúcar para o pai da noiva. Então, de tão valioso que era. Então, os portugueses pensaram, se a gente começar a produzir açúcar em larga escala, vamos faturar muito dinheiro. Então, primeiramente, os portugueses fazem uma experiência. Eles introduzem o plantio, o cultivo da cana-de-açúcar nas ilhas no litoral da África, Ilha da Madeira, Açores, São Tomé e Príncipe, porque é um clima quente, úmido, que é muito parecido com o da Índia, de onde vem originalmente
a cana-de-açúcar. Ele é originário da Índia, do sudeste da Ásia, local quente e úmido. Eles pensam, pô, o Brasil é quente e úmido, e de repente o solo sendo fértil, então eles aclimatam a planta nessas ilhas do Atlântico, né, na costa da África, e pensam, se plantou aqui, vai dar no Brasil com toda certeza. Então eles pensam, acho que então a introdução da agromanufatura de cana-de-açúcar era o produto então escolhido por ser altamente rentável para Portugal, muito valorizado na Europa. E os portugueses já tinham o know-how. O que é know-how? O conhecimento de como fazer. Porque o açúcar é complicado, né? Você tem que plantar a cana, colher a cana e extrair o sumo e transformar, né, o caldo da cana, né, o sumo, a garapa, num açúcar como conhecemos. É um processo longo, demorado, demanda instalações técnicas, profissionais que saibam construir o engenho, né, que é o maquinário que faz a moenda. Então, isso exigia muito dinheiro, muito capital e muita gente que soubesse trabalhar com isso. E eles pensaram, bom, o clima é favorável, o solo também. E outra coisa, como é muito rentável, poderia atrair capital holandês, porque Portugal, mesmo com toda a grana que eles ganharam com o comércio de especiarias do Extremo Oriente, ainda assim não tinha dinheiro suficiente para colonizar o Brasil. Então, durante 30 anos, de 1500 a 1530, o Brasil foi deixado meio de lado. Os navegadores que eram enviados para cá, apenas eles navegavam para combater pirataria, expulsar os franceses daqui, mapear a costa, né? Depois descobrem que o Brasil não era uma ilha, que era um território gigante, mas não chegava a ser uma ilha. E também para pesquisar, fazer contato com os indígenas. Durante 30 anos não se pensou em colonizar o Brasil. Mas a partir de 1530, aí sim, vem as primeiras expedições, né, para tentar colonizar, né? E aí, então, o primeiro engenho é instalado em 1532 na capitania de São Vicente. Vocês lembram que são as capitanias? Então, como Portugal não tinha dinheiro, recursos para colonizar o Brasil, eles decidiram, então, dividir o território do Brasil em faixas horizontais imensas e leiloando cada lote para quem quisesse investir no Brasil. Esses lotes extensos seriam chamados, então, de capitanias. E o cara que decidisse, então, investir e colonizar e explorar economicamente esse lote seria chamado, então, de capitão donatário. Ele tinha uma série de obrigações, mas também tinha uma série de direitos. Então, Portugal entrega na mão dos particulares a tarefa ingrata de colonizar o Brasil. Então, na capitania de São Vicente, onde é hoje, mais ou menos, o estado de São Paulo, né, o litoral de São Paulo. Então, foi instaurado o primeiro engenho, mas o único local onde a indústria, a agromanufatura de cana-de-açúcar realmente deu certo foi em Pernambuco, na capitania de Pernambuco, devido principalmente ao solo muito fértil de Massapê. Então, como é que era esse plantio? No Brasil, vai para instaurar essa agromanufatura de cana-de-açúcar, é implantado o sistema de plantation, é a palavra inglesa para plantação. Mas por que a gente não usa, então, professor, a palavra plantação? Tem que usar uma palavra em inglês. O plantation, porque aí o plantation tem características próprias. Não é qualquer tipo de plantação, né? Você pode fazer uma plantação de couve-flor no seu quintal. Não é uma plantation, né? Você pode cultivar várias culturas, né? Arroz, trigo, soja, né? Numa fazenda, isso não será uma plantation. Quais são as características da plantation? Talvez você já tenha tido essa aula com um professor de geografia. Então, o plantation é, na verdade, um latifúndio. O que é um latifúndio?
imensa propriedade rural, tá? Só que imensa e só pertence a uma única pessoa. Em vez de você poderia pegar essa grande propriedade rural, dividir em lotes menores e dar para várias famílias, né? Cada um trabalhando na sua terra para cultivar o seu próprio alimento. Não é isso que acontece aqui. Na plantation é o grande latifúndio monocultor, ou seja, só se produz um único produto voltado para o mercado estrangeiro, mercado internacional. No caso aqui, esse único produto é a cana-de-açúcar voltada para o mercado europeu. E qual é a mão de obra que se utiliza? Como Portugal também não tinha dinheiro para bancar colonos portugueses que receberiam salário ou qualquer outro tipo de trabalho remunerado aqui na América, então Portugal decide utilizar mão de obra escrava. A princípio, eles tentam escravizar os indígenas. Quando os indígenas notam que é uma furada trabalhar com os portugueses, eles simplesmente fogem do litoral e se embrenham no interior do Brasil, onde é mais difícil de se capturá-los. A própria questão cultural do indígena. O indígena conhece uma agricultura rudimentar, meio que para sua autossuficiência apenas, né? Uma parte do seu trabalho não é cuidar de lavoura, é caçar e coletar, né? O trabalho de lavoura e o trabalho da lavoura da cana-de-açúcar é um trabalho tenebroso, porque além de você planta, né, você tem que devastar a área, derrubar a mata, preparar o terreno, plantar as mudas de cana, cultivá-las. Quando elas chegam na época de serem colhidas, é necessário botar fogo no canavial, porque para quem já viu a cana de açúcar de perto, ela é coberta de pequenas farpas. Imagina você entrando num canavial desse, você sai da cabeça aos pés coberto dessas pequenas farpas. Um trabalho terrível. É claro que o indígena não ia querer, né? E então é utilizada a mão de obra trazida da África, mão de obra escravizada africana. Outra questão, gente, por que nós utilizamos hoje em dia o termo escravizado e não escravo? Vocês poderiam me explicar por quê? Será que alguém sabe? Qual a diferença de escravizado para o termo escravo? Na verdade, não tem muita diferença. A questão é que a gente tem que entender que as pessoas não nascem escravas. Não é uma questão natural, né? É uma forma de a gente não naturalizar a escravidão, que eram pessoas livres que foram então capturadas, tiradas da sua terra, trazidas para cá, para a América, vendidas como mercadoria para trabalhar sem receber nada em troca, né, no regime de escravidão. Então, elas foram escravizadas, certo? Por mais que a pessoa nasça, né, no cativeiro e seja considerado escravo ao nascer, isso não é algo inerente ao ser humano. Isso é algo que foi lhe imposto de maneira arbitrária, né? A escravidão ela é terrível porque ela não reconhece a humanidade da pessoa escravizada. A pessoa escravizada é vista como uma espécie de ferramenta, de uma mercadoria. E Portugal, então, investe nesse comércio de escravos, né, de escravizados da África. É um comércio tão rentável que chega a dar mais lucro para Portugal do que o próprio açúcar, tá? Então, como é que se transforma, né? Como é que é essa plantation? Nós chamaremos de engenho, tá? Essas grandes plantações, essas grandes plantation de cana-de-açúcar. Na verdade, ele é um complexo, né, para a produção de açúcar. Então, temos a figura do senhor de engenho, que é o dono da terra. E esse cara ele vive numa mansão que chamaremos de casa grande, com sua família, né? E alguns escravizados que eles chamam de domésticos, que fazem tarefas domésticas da casa, alguns agregados, e temos o alojamento dos escravizados, que é a senzala, onde são praticamente guardados ao final do dia, acorrentados, né, na senzala. Como é uma região geralmente
longe do centro urbano, bem no interior do Brasil. Temos, então, a capela. A capela, então, era o local onde eram feitas missas, em dias de santos, né? Em épocas do calendário católico. E também é claro que, para alimentar esses trabalhadores e a própria família do senhor de engenho, nós temos, então, uma pequena lavoura, vejam bem, uma pequena lavoura para cultivar gêneros alimentícios para a subsistência, como criação de animais, como porcos, boi também, porque o boi é utilizado na moenda, né, para fazer movimentar o maquinário. Plantação, então, de mandioca, que apesar de serem comidas típicas indígenas, né, o milho, o feijão e principalmente a mandioca, o português ele se adaptou a esse tipo de comida, né? Frutas, legumes, verduras são plantados, então. E o que é o engenho, gente? O engenho, então, ele é onde se transforma, né, a cana em garapa, né? Ele é um maquinário que moe, né, macera a cana. Vocês já viram tira o caldo de cana, né? Quando você vai na feira com seu pai, você vai lá tomar o caldo de cana com um pastel, tem aquela máquina, né? Que é uma engrenagem que ela tritura a cana, tira então a garapa, o caldo, né? O sumo da cana. Esse caldo, então, ele é transportado para uma grande tina de uma caldeira, né? Geralmente, daqui a pouco, já estamos acabando. Para uma grande caldeira, né? Para ser fervido. Essa garapa fica fervendo durante horas. E o que acontece quando toda a água evapora, né? Dessa garapa? Vira um melaço. O melaço é tipo um mel da cana-de-açúcar. Esse melaço, então, é levado para a casa de purgar, que é uma casa fechada, onde, então, esse melaço é colocado em várias forminhas e deixado lá para endurecer, para secar. Ele endurece, ele vira um pão de açúcar. Tanto é que nosso litoral aqui da nossa gloriosa cidade do Rio de Janeiro, nós temos uma formação geológica que, por lembrar esse torrão de açúcar, é chamado então de pão de açúcar, né? Então, esse pão de açúcar então é que é transportado pelos navios e mandado para a Europa. Chegando lá na Europa, os holandeses trituravam, colocavam algumas substâncias químicas para embranquecer, tá? Que aí refinam o açúcar. Aí vira o açúcar branquinho, como a gente conhece. E é uma sociedade extremamente desigual, né? Nosso país hoje é uma sociedade muito injusta, muito desigual, com racismo, com racismo. Isso é herança dessa época. Quando Gilberto Freire, que foi um grande escritor, grande pesquisador, grande autor tentou explicar o que é a sociedade brasileira, ele escreveu um livro chamado Casa Grande e Senzala, porque ele disse que as nossas relações sociais elas estão baseadas ainda nessa dicotomia entre a classe dominante, que vive então na casa grande, e a massa de despossuídos que compõem a população, que são os escravizados que ficavam na senzala, né? Então nós temos o topo, que é a aristocracia dona de terra, os grandes senhores de engenho, parecido até com senhores feudais lá da época da Idade Média Europeia, donos de terra, mas também não somente donos da terra, dono dos trabalhadores, senhores, né, da vida e da morte desses trabalhadores. É uma sociedade patriarcal, onde o dono da terra, o homem, ele não é só senhor dos escravos, mas é também senhor da sua própria família e também da comunidade onde ele está inserido, né? Todo mundo tem um certo medo, um grande respeito pela figura do patriarca, do dono, né? Do senhor de engenho. Nós tínhamos então uma classe intermediária, né? De homens livres, e você tinha também outros plantadores, né? Por exemplo, o cara que é dono de uma pequena plantação de cana de açúcar, mas ele não tem engenho. Ele plantava esse açúcar e vendia para o senhor de engenho, então transformar em açúcar. Criadores de tabaco, né? Plantadores de tabaco, criadores de gado.
artesãos como carpinteiros, marceneiros, ferreiros, tecelões. Além da cana-de-açúcar, também se plantava aqui no Brasil o algodão, para fazer, então, a roupa dos escravos e também os sacos onde eram armazenados e transportados o açúcar, né? Era transportado nesses sacos feitos de algodão. O tabaco, né, que é o fumo originário aqui da América, que era um produto muito importante para a troca na África. Os portugueses pegavam esse tabaco e trocavam por escravizados lá na África, né, os mercadores de escravos. E você também tem esses artesãos livres, os padres, né, o pessoal da igreja, os feitores, que eram os que tomavam conta dos escravos, né, e também os capatazes, que tomavam conta dos trabalhadores braçais. E a base dessa pirâmide, né, que é a maioria da população, são dos escravizados. Tudo bem até aqui, meninos? Nossa aula já está terminando. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem revisar essa matéria. Leiam na apostila, nossa apostila 3, capítulo 22, da página 47 a 51. Essa aula estará disponível na nossa plataforma Moodle para eventuais futuras consultas, tá bom, gente? Então, deixa eu só tirar uma fotinho aqui. Fotinho